Jesus disse que há um problema geral com a humanidade, uma doença moral e espiritual. Portanto, é um problema mortal. No entanto, o problema ainda maior são as pessoas que negam sua própria doença e apontam para outros grupos ou indivíduos como se a culpa fosse somente deles. Se a gente imaginar aqui o cenário bíblico, desse contexto onde Jesus se preocupa com essa situação, o cenário é exatamente um jantar. Jesus estava sempre em jantares, conversando com as pessoas, levando o evangelho do reino até elas, e esse havia sido oferecido por seu último seguidor, um cobrador de impostos chamado Mateus. Mateus então dá esse jantar, essa festa para receber Jesus e apresentar, amigos para Jesus. O coletor de imposto naquela época, ou chamado de publicano muitas vezes na Bíblia, era universalmente odiado. Por quê? Porque eles colaboravam com o inimigo do povo. Eles eram uma espécie de criminosos de colarinho branco, roubavam muito do seu próprio povo e ainda apoiavam a ocupação romana. Então, naturalmente, os amigos que Mateus vai trazer para esse jantar, para conhecer Jesus, não eram exatamente judeus íntegros. Eles eram outros publicanos e pecadores, notórios infratores da lei e verdadeiros canalhas. Canalhas mesmo. No entanto, Mateus queria apresentá-los ao Senhor que havia mudado a sua vida. E Jesus queria conhecê-los. Jesus queria compartilhar a vida eterna com eles. E surpreendidos com isso, com essa postura de Jesus, os fariseus logo começaram a ficar incomodados. E eles fizeram algo muito estranho. Eles deram uma de penetra na festa e depois começaram a reclamar da lista de convidados. Típico, né? Disseram aos seus discípulos: por que o mestre de vocês come com cobradores de impostos e pecadores? Isso está registrado em Mateus capítulo 9, verso 11. Claramente os discípulos eram os mais fáceis com quem conversar nessa festa. Eles estavam à margem das coisas, não estavam lá muito seguros se deveriam ou não se misturar com essa gentalha. No entanto, do coração da festa, Jesus já havia notado os piedosos opositores rondando o lugar. E ele responde para que todos ouçam. Veja bem, os que estão saudáveis não precisam de médico, apenas os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Mateus 9, verso 12. Assim nós podemos entender a preocupação de Jesus com os doentes da sociedade. Ele é um médico, um doutor. Pense comigo. Eu, por exemplo, sou um homem, portanto, eu nunca vou ao médico. Eu me queixo de qualquer tossezinha, de qualquer frio na espinha, como se fosse Covid ou peste bubônica. Mas eu não vou no médico. Só se assim, for para morrer mesmo. Se alguma vez eu for, é para poupar uma lista de doenças decente para poder chegar lá e fazer valer a visita tortuosa até o médico, né? E por que tudo isso? Porque ninguém se senta com seu médico e diz: olha, eu acho que eu tô bem. Veja, olha para mim. Eu sou um retrato de saúde perfeita. Você não está impressionado comigo? Não, você não vai ao médico para se gabar da sua saúde perfeita. Se o seu objetivo é impressionar o médico, você está perdendo o tempo de todo mundo, porque é inútil. Os médicos são para pessoas doentes, é quem está doente que visita o médico. Assim como Jesus é para os pecadores, e somente para os pecadores. Agora, o que é um pecador? Jesus liga o pecado a uma espécie de enfermidade, ele compara as duas coisas. Não se trata realmente dos erros individuais que nós cometemos. Eu me sinto, sim, culpado por todo tipo de coisas que eu fiz no meu passado, só que, na verdade, o problema real do pecado é muito mais profundo do que isso. Todos esses pecados que eu cometo, que você comete, que a sociedade comete, são como pontinhos vermelhos que aparecem na pele e coçam bastante quando você tem catapora, por exemplo. Eles vêm à tona, eles são óbvios para todos, são horríveis, feios, embaraçosos, ainda mais quando você coça muito, né? Fica aquelas feridinhas. É vergonhoso. Mas o verdadeiro problema não são as manchas. O verdadeiro problema é a doença que os gera. E os meus pecados, as minhas manchas, se você preferir, vão parecer diferentes das suas. A minha doença pode mostrar sutilmente o meu orgulho, a minha raiva. Talvez a sua possa vir à tona disfarçada de ganância, de fofoca. Alguns terão sintomas realmente grosseiros e óbvios, como é o caso dos cobradores de impostos, pegando o dinheiro das pessoas em plena luz do dia. Só que todos nós somos doentes do coração. Alguns têm pontos óbvios, outros são sutis, não são tão óbvios assim.
Alguns são bons em encobrir suas manchas, vestindo a roupa certa, a aparência de piedade correta, mas outros não são. Só que todos nós temos a mesma doença e nós não podemos nos curar. Essa doença não está no nosso cabelo para a gente poder raspá-la. Ela não é uma doença de pele que a gente possa comprar uma pomada para poder passar por cima. Ela não está na nossa mão, na nossa perna para a gente simplesmente amputar. Não. Nós temos uma doença nos nossos ossos, no nosso sangue, no nosso cérebro, no nosso coração, enfim, na nossa alma. Nós temos uma doença crônica, terminal, que é chamada de pecado. E se nós nunca viermos até o doutor, essa doença vai continuar para sempre. Quer dizer, não para sempre, até o amargo fim. Nós já falamos aqui sobre o inferno, antes, lá atrás, quando a gente estava viajando através da Bíblia. E essa passagem nos dá mais uma janela para essa temida realidade. O inferno é exatamente a nossa condição humana doentia que nunca é levada até Jesus, nunca é curada pelo bom doutor, apenas permitida progredir e progredir até ir nos deteriorando completamente. Mas aqui está o choque sobre o inferno. O inferno é para aqueles que acham que são justos. O inferno é para aqueles que se consideram saudáveis, para aqueles que se recusam a receber os cuidados do médico. Jesus não é o doador de prêmios espirituais, recompensando os bons e punindo os maus. Jesus é um médico espiritual, ele atende aos doentes e somente àqueles que sabem que estão doentes, que reconhecem que estão doentes. O médico não pode ajudar você se você ficar afirmando que está tudo bem. E Jesus não pode ajudar se você continuar afirmando que é uma boa pessoa, que é justo, que não precisa de arrependimento. Você é justo? Ou você percebe que é um pecador de verdade? Você fica simplesmente apontando para os indivíduos e grupos de pessoas doentes aqui e ali? Ou você admite que precisa de um médico para te curar? A Bíblia é clara, e Jesus é claro, que ninguém é de fato justo. No entanto, tragicamente, há milhões de pessoas que fingem ser. Eles encobrem suas manchas, eles agem como se tivessem a saúde perfeita. E o doutor passa direto por eles, sem poder ajudá-los. Jesus é para pecadores, e somente para pecadores. O sinal escrito do outro lado da porta do céu poderia muito bem ser somente para os pecadores. Os justos não precisam entrar nem marcar consulta. Talvez nós precisemos parar de fingir, de ficar pintando a fachada da nossa vida e finalmente admitirmos: eu sou um pecador. Não é dizer, olha, eu sou um pecador, mas eu estou tentando com muita força de vontade mudar. Tampouco, olha, eu sou um pecador, mas eu não sou tão mal como os outros pecadores por aí. Não. Apenas eu sou um pecador. É para isso que Jesus serve. É para esses que ele veio. Ele veio não pelos justos, mas pelos pecadores.